Um pouquinho na pergunta que eu fiz, é porque eu entendi onde você construiu o raciocínio, mas faltou só falar uma coisa. E no pós-op, o que a gente pode fazer lá? Então, no pós-operatório também, iniciar o mais cedo possível a movimentação. Então, a gente fez um ensaio clínico, porque a rotina do INCA era movimentar o braço até 90 graus nos 15 primeiros dias e depois liberar. E isso tinha um impacto, embora você fale, mas são só 15 dias. Era 2 assim, semanas. Isso, assim, para a pessoa voltar a fazer as suas atividades e o medo de operar, porque tinha muito o que a gente chama de cinesiofobia, né? Medo de movimentar o braço. Sim, então, sim. depois, mesmo quando a gente liberava o movimento, muitos mas será que eu posso? A minha cicatriz. Então, causava uma insegurança em relação ao movimento. Todo mundo chegou para paciente desde o primeiro momento e falou assim, só pode levantar até aqui. Tá, todo mundo faz 2 semanas que tá falando isso. Porque senão vai acontecer não sei o quê, não sei o que. De repente fala assim, não, agora pode ir, onde você quiser. Como se fosse só mudar a chave. Exatamente. Né? E aí a gente fez um estudo, já tinha alguns estudos, e aí eu sempre conto essa história, porque na Unicamp, há mais de 20 anos atrás, eles publicaram um ensaio clínico que eles mostravam, mas era um número muito pequeno no CAISM, mas que eles poderiam movimentar o braço a 180 graus logo no primeiro pós-operatório. E estudos internacionais, a gente tinha alguns que diziam que sim e alguns diziam que não. E aí a gente ficava com medo e falou assim, não, eu não vou acreditar, não vou movimentar. E a gente sempre movimentou a 90 graus. Aí até que eu falei assim, não, vamos fazer um ensaio clínico com um número maior de pacientes e vamos ver se realmente a gente precisa limitar, já que na literatura isso ainda não está respondido. Aí a gente fez um estudo com mais de 200 pacientes em cada braço, ensaio clínico randomizado, metodologicamente super bonitinho. E aí a gente viu que o CAISM tinha razão já há 20 anos atrás, que a gente pode mobilizar desde o primeiro pós-operatório, amplitude completa de movimento, que isso não aumenta a incidência de complicações. Né? E, ao contrário, né, faz com que elas façam as suas atividades, se mantenham mais fisicamente ativas, diminui o medo de movimentar, enfim, tem só desfechos legal, favoráveis. Aí a gente mudou a rotina institucional, né? Então aí a gente libera o movimento desde o primeiro pós-operatório. O que a gente pede para não fazer exercício com carga, né, nesses 15 primeiros dias, por causa da cicatriz. Mas uma vez que a cicatrização superficial já tirou os pontos, tirou o dreno, não tem nenhuma complicação cicatricial, pode começar com exercícios de carga de forma progressiva também. E tem um impacto muito grande na vida delas. É impressionante. Você acha que é uma orientação bobinha, né, mas faz toda a diferença para elas. Então, hoje, já desde o primeiro pós-operatório, a gente libera a amplitude completa, libera que retornem aos poucos às suas atividades, mas dá o máximo de independência. Não é comum essas pacientes terem dor. Se elas têm dor é porque tem alguma complicação associada. Então, a gente tem uma, que é a síndrome da rede axilar, que é uma fibrose do coletor linfático, que elas ficam com muita dor no pós-operatório. Mas depois de 2 semanas, 3 semanas, e que aí eu amo quando São é aqueles isso. cordões lá? São. Aí é a uma Amanda delícia. fala disso aí, que quando rompe, ela fala que é a melhor sensação do Gente, mundo. mas véio. imagina. Imagina, chega uma paciente com 2, 3 semanas de cirurgia sem conseguir mexer o braço, com muita dor, muita dor. Aí, se ela tem dor, ela fica com o braço imóvel. Aí a gente chega lá, não, vai doer um pouquinho, mas você vai sair daqui sem dor. Aí você chega lá, estica um pouquinho o cordão, ele quebra. Sabe quando aquele plástico bolha que você quebra as bolinhas? É o mesmo barulho. É uma delícia. Aí você vai assim, cleque, cleque. Não é a sensação, é o barulho, faz barulho. É o barulho, faz o barulho. Caraca. E ele quebra. Se você olha, ele estala e quebra. Né? Aí você faz assim, você traciona quando é mais óbvio que isso dói. Ô, Guto, né? Então... se eu acontecesse isso comigo, eu ia falar, já estava assim quando eu cheguei, não fui eu, não. Mas é uma delícia. E você resolve... Dói, né? Claro, não é... Mas aí você, na hora que você rompe o cordãozinho, passa. Aí a paciente consegue movimentar o braço, não tem mais dor nenhuma, então é uma mágica, né? É uma delícia. Eu lembro do dia que a Amanda chegou pela primeira vez falando assim, eu consegui. Eu lembro desse dia. Eu, o que você conseguiu? Ela chegou eu consegui romper um cordão e eu fiquei... Ela falou que na hora que ela fez, meu Deus! O Guto já pensou, não é o de ouro não, né? Você não perdeu o cordão de ouro, né? Cordoalhas tendíneas vem na minha cabeça, essas coisas. Mas isso é engraçado, né? Você vai ficando velha, você vai fazendo parte da história, né? Em 2003, 2004, a gente tinha pouquíssimos relatos de casos sobre esse cordãozinho linfático, não tinha um nome muito estabelecido. Então, sabia-se pouco sobre isso. Mas a gente já rompia o cordão, a gente já falava que era fibrose do coletor linfático, mas a literatura era muito escassa. Né? Nessa época, uma paciente... Eu estava indo dar aula na faculdade, dava aula até 10h30 da noite. Eu estava indo dar aula, aí liga uma paciente chorando, falou assim, olha, eu acabei de sair do mastologista, ele quebrou meu braço.
Aí eu falei, como assim ele quebrou seu braço? Não, ele rompeu um tendão, aí ele imobilizou e mandou te procurar hoje, mas ele está assustadíssimo. Ele falou que ele fica responsável por tudo que for precisar, porque ele quebrou meu braço, mas eu preciso que você me veja hoje. Aí eu no carro, né, eu falei assim, olha, me conta a história um pouquinho. Ela falou assim, não, tem 3 semanas, eu fui lá tirar os pontos, falei que estava com muita dor, não conseguia esticar meu braço, ele falou que era frescura, aí ele foi e esticou meu braço. Na hora que ele esticou, fez um barulho, um crack. Aí ele se assustou, deixou meu braço imobilizado e falou que era para te procurar, que depois ele ia conversar com você. Eu falei, tira o imobilizador e mexe o braço, que ele resolveu o seu problema. Ele rompeu um cordão. Não, ele falou que eu não posso mexer até você ver, porque ele quebrou ele achou que era um tendão, enfim, quebrou o braço. Eu falei, acredita em mim, tira. Eu já sei o que aconteceu, ele não quebrou o seu braço, ele tratou você, tira. Não, eu não vou. Eu fui ver lá 11 horas da noite. O tratamento mais roots que já teve, né? Vamos ser bem sinceros, né? Não, aí eu fui, atendi ela 11 horas da noite, mas antes disso eu liguei para uma mastologista. Eu falei assim, olha, o que aconteceu? Aí mandei toda a literatura que tinha na época, que não era quase nada. Mas o que aconteceu? Os 3 artigos que tinha. Toda a literatura. Foi isso. Você pode ficar tranquilo, você tratou ela. Aí ele falou assim, mas você que fez um barulho muito alto, que me assustou. Eu falei, não, mas isso é o cordão mesmo, faz esse barulho, fica tranquilo, não aconteceu nada, você tratou ela. Mas da próxima vez vai mais devagar, amigão. Da próxima vez me manda encaminha para físio, né? A gente trata isso. Eu faço do jeito certo. Eu faço. Mas assusta demais, mas é uma delícia. Depois que você rompe o primeiro... Amanda fala. Ai. E o que é esse cordão? Assim, porque o coletor ele leva a linfa para o linfonodo e o cirurgião corta o linfonodo na hora de retirar, né, fazer tanto a sentinela quanto a linfadenectomia. E aí esse coletor ele fica com líquido parado e depois de 2, 3 semanas ele começa a fibrosar. E aí quando começa a fibrosar, começa a encurtar esse cordãozinho. Aí o que a gente faz, que é o coletor linfático, né? Aí a gente se o paciente estiver movimentando o braço, no movimento ele já se quebra. Mas, às vezes, o paciente não movimenta porque dói e aí ele fica fibrosado. Aí, na hora que a gente rompe o cordão, né, ele libera e aí depois é reabsorvido. É super tranquilo. Mas é que realmente dói muito. Legal isso. E você vê uma mudança simples. Movimentar mais do que movimentávamos. Não é nem que a gente não movimentava, é só aumentar a amplitude. E eu lembro, na época da faculdade... no estágio de urogineco que a gente recebia essas pacientes em pós-operatório, tinham várias que chegavam com a limitação da amplitude de movimento, e aí a gente usava a escadinha lá assim, ó. E às vezes... Nossa, a escadinha. Mas ainda funciona a escadinha. Não, funcionava super com elas. Eu não vou falar, eu não vou falar que tinha roda de ombro também, não, tá bom? Eu não vou falar que tinha roda de ombro. Eu não sou dessa época. Se você é, só você, tá? Não. Tinha no ambulatório. E fono de bia. Na minha faculdade tinha. E fono de bia. Esse aqui já usou. Eu usei como paciente, cara. Fono de bia. O que era mal gostoso no inverno, velho. Alguma vez pegou fogo? Em mim, nunca. Quando eu fazia estágio, pegava fogo. Você botava aquele cobertor por cima, né? Pururucô. O quê, filho? O que tá acontecendo em São Paulo aí, certeza que é o povo jogando os fornos de beer. Que tá... e aí o que acontecia? Essas pacientes chegavam com pouca amplitude, pouca força, mas eu não sei se era o medo associado, né? E o braço é demasiado. E aí, conforme ela demorava, assim, umas 2 semanas, a gente ganhava toda a amplitude, o braço desinchava, ela falava que estava fazendo tudo normal. Então, você vê, ela perdeu 2 semanas do que ela já podia estar avançando, porque lá no pós-op ficou segurando ou nem fez. Né? Nessa época, essas pacientes nem recebiam fisioterapia no intra-hospitalar, elas iam para a clínica fazer só. E tinha aquele conhecimento que não podia mexer o braço mesmo. Até hoje, as pacientes que fazem reconstrução mamária, muitas são orientadas a ficarem com o braço imóvel durante 30 dias. Né? Imagina se fica 30 dias sem mexer o braço, de repente, agora pode mexer. É muito tempo. E a Samantha Rise, né, que é a nossa amiga, ela fez... Beijo, Sá. É que ela é maravilhosa. Ela fez um estudo, né, mostrando que é extremamente seguro você começar a movimentar o braço bem nos 15 primeiros dias a 90 graus, depois de 15 dias liberar, independente da técnica de reconstrução mamária, né, que isso não está associado ao aumento das complicações e sim à diminuição. Então, ela fez um ensaio clínico também super bem delineado, então a gente já sabe que pode, mas muitos cirurgiões plásticos, até hoje, mastologista não, mas cirurgião plástico deixa as pacientes com o braço imóvel durante 30 dias. É um absurdo. O Fernando, que veio aqui junto com a Mari, o Fernando é um amigo cirurgião plástico e a Mari é fisioterapeuta. Ele usa uma técnica hoje lá na clínica dele que no primeiro pós-op o paciente pode fazer o que quiser. Mas ele é casado com fisioterapeuta, se não faz isso aí, divorcia no outro dia. Né? Então, pois é, isso é verdade. Né? Mas aí, tipo, é toda uma construção... Sabe a história deles? Depois assiste o episódio dele. Você tem que assistir. Mas basicamente ele quase morreu e ela tratou dele na UTI. Ele era residente no mesmo hospital que ela trabalhava, ele teve uma ARDS,
ficou entubado na UTI que ela trabalhava, acordou, olhou, apaixonou e casaram. Olha que confusão de louco, que cara. É o episódio do Dia dos Namorados 2 anos atrás. Vamos saber. A gente trouxe ele, porque a Mari é muito minha amiga, a gente estudou junto desde a pós. Cara, que história e a gente mais trabalhava junto. Cara. E aí, essa história toda, a gente trouxe eles pra contar. Foi legal pra caramba. Muito aleatório. Mas olha que interessante, né? A Anki fala sobre que o único estudo que se tinha bons resultados, apesar do N pequeno, que é, querendo ou não, um viés, né? Era um estudo brasileiro, do CAISM, lá de Campinas, né? Então, pô, respeita o Brasil, pô.